Uma boa tarde a todas, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Bem, minhas queridas, estamos mais uma vez reunidos aqui para buscarmos pelas bênçãos do Senhor, buscarmos aprender sobre a sua palavra e dando continuidade aqui ao curso bíblico sobre o Apocalipse, esse livro maravilhoso que é o livro da esperança. Então, saúdo a todos vocês, que o eterno Deus continue nos abençoando ricamente, este grupo maravilhoso das mães que clamam pelos seus filhos. Chegamos à nossa terceira aula do curso. E a nossa terceira aula, hoje, o tema será a visão do trono de Deus. Apocalipse, capítulo 4. Para nós iniciarmos, eu te convido neste momento, vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Se você encontrou neste momento, feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno, amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, neste momento iremos estudar a Tua palavra. Queremos te pedir, ó Pai amado, a Tua santa presença em nosso meio. Vem nos iluminar através do Teu Santo Espírito. Nesse momento, ó Pai amado, te convidamos que Tu venha visitar a cada família aqui presente, a cada pessoa que está assistindo, ó Pai amado, esta aula, que o Teu Santo Espírito faça morada em suas casas, em seus lares, Senhor. Tu conheces, ó Pai amado, o desejo do coração de cada pessoa que aqui está. Que Tu venha, ó Pai amado, assim conduzi-la para o caminho da salvação. Fica conosco, que abençoa este curso, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse diz assim: o título fala sobre a visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Bem, gente, o interessante é que no versículo 1 de Apocalipse 4, nós percebemos um convite ao profeta João. E neste convite é feito a João para que ele possa, neste momento, entrar no santuário celestial. Mas que algo assim maravilhoso. João foi alguém assim privilegiado. Nesse momento ele reconhece ali esse chamado e o convite é feito para que ele possa assim entrar no santuário celestial. Mas que santuário é esse, Daniel? Onde é que tem falando que lá no céu existe um santuário? Eu te convido a nós voltarmos agora para o Antigo Testamento. Vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Moisés ele sobe o monte Sinai, ali ele leva 2 tábuas de pedras lavradas, e ali o Senhor, com seu próprio dedo, ele escreve os 10 mandamentos. Mas naquele monte não só aconteceu a entrega dos 10 mandamentos para a humanidade. Naquele monte também, Deus fala com Moisés, e neste momento, ele deixa a seguinte ordem para ele. Capítulo 25, versículo 8. Vamos ver o que Deus falou com Moisés. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Naquele momento, Moisés ele teve uma visão. Deus mostrou o santuário celestial para Moisés e disse o seguinte: Moisés, faça um santuário conforme tudo que tu está vendo. As medidas desse santuário tu farás aqui na terra. E foi assim que Moisés fez aquele primeiro santuário aqui na terra, que foi uma tenda móvel, que sempre estava ali durante o deserto, quando o povo passou os 40 anos. E assim se estendeu, até que, certo momento, Salomão fez o primeiro templo, aquele templo totalmente diferente do templo portátil que foi feito por Moisés. Mas não é somente essa evidência que fala sobre esse templo, esse santuário que existe lá no céu. O próprio João, se nós olharmos em Apocalipse, ele fala a respeito desse santuário que existe lá no céu. Vamos agora para Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que fala assim:
Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Aqui a visão de João, que ele vê o santuário celestial, e a visão de João, gente, já chega até o terceiro compartimento do santuário. Nós sabemos que o santuário era composto de 3 compartimentos: o pátio, ou também chamado de átrio, o local santo e o local santíssimo. E no local santíssimo ali existia a Arca da Aliança, onde dentro desta Arca da Aliança estava as 2 tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. E aqui, João, ele viu lá no céu o santuário celestial. Então, que algo maravilhoso que acontece aqui na vida de João, quando ele tem essa visão naquela ilha, na ilha de Pátimo, tá certo? Vamos continuar nossa leitura do capítulo 4, lemos o versículo 1, agora vamos para o versículo 2 e 3, que diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Então, aqui ele viu que alguém sentado no trono. E aqui mostra o Senhor sentado em seu trono. O próprio salmista, quando nós vamos para Salmos capítulo 9, gente, Salmos capítulo 9, só uma referência bem rápida para mesclar aqui com o Apocalipse. Salmos capítulo 9, no versículo 7, diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Então, aqui a visão do trono de Deus que João viu, no qual o salmista também fala, no qual o eterno Deus Todo-Poderoso se encontra. Eternamente ele está no seu trono. E o interessante é que neste trono, ao seu redor, existia um arco-íris, como aqui João, ele comenta que existia um arco-íris que era semelhante à esmeralda. E a Bíblia aqui nos fala que o arco-íris, nós conhecemos, foi o que? Um grande sinal, um sinal da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus pela humanidade durante o dilúvio. Após o dilúvio, Deus deixou o arco-íris como um sinal do que o mundo jamais seria destruído novamente com água. E toda vez que surge esse arco no céu, nós devemos nos lembrar da promessa de Deus, na promessa de um Deus de justiça e um Deus de misericórdia, porque essa é a base do governo divino, justiça e misericórdia. Deus, a sua justiça é infalível, a sua misericórdia é eterna, o seu amor é incondicional. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso que representa tudo isso. Vamos agora para o versículo 4, que diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Agora, gente, aqui nos mostra 24 anciãos. Esses anciãos que se encontram aqui no versículo 4, aqui a Bíblia diz que estão vestidos de branco e têm coroas na cabeça e estão sentadas em tronos. Você já parou para pensar quem são essas pessoas que ali estão? Quem são essas pessoas que estão ali próximo ao eterno Deus, próximo ao Criador, sentado nesses tronos? Quem são essas pessoas, gente? Existem algumas versões para quem são essas pessoas que se encontram aí em Apocalipse, certo? Alguns teólogos, eles afirmam que essas pessoas, eles eram seres humanos e que hoje se encontram lá no céu sendo assistentes. Eles estão, nesse momento, assistindo lá no céu. E eram pessoas que eram daqui da terra. E quando mostra essas coroas em suas cabeças, coroas são símbolo de vitória, são pessoas que foram vitoriosas. São 24 vitoriosos que estavam aqui na terra e agora se encontram lá no céu. E quem são essas pessoas, gente? Existe algo fundamentado que essas pessoas podem ser aquelas pessoas de Mateus capítulo 27. Vamos acompanhar para ver assim, algo bastante curioso, algo bastante interessante.
Quando eu vou agora para Mateus, capítulo 27, vamos aqui para o primeiro evangelho. Mateus, capítulo 27. Em Mateus, capítulo 27, e a partir do versículo 50, do versículo 50 até o 53, vamos saber quem são essas pessoas. Diz assim, versículo 50, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Aqui foi a morte de Cristo. Versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Agora preste bem atenção no versículo 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui a Bíblia fala de um grupo de pessoas que quando Jesus Cristo morre, as sepulturas se rompem e aquelas pessoas, elas ressuscitam. E a palavra de Deus diz que elas saem e aparecem a muitas pessoas. Quem são essas pessoas que ressuscitam na morte de Cristo? Não sabemos quem são. A Bíblia não conta quem são essas pessoas, mas tudo indica que foram pessoas fiéis, pessoas que ressuscitaram e pessoas que depois elas foram assunto aos céus. Então, gente, essas pessoas, podemos assim pensar, quem sabe são os patriarcas, quem sabe são os profetas, quem sabe é um grupo de pessoas especial. A Bíblia não deixa claro tudo isso, mas diz que foi um grupo de pessoas que ressuscitaram e neste momento apareceram muitas pessoas e ali foram de encontro aos céus, foram ao assunto aos céus. Então, este grupo especial, muitos teólogos apontam que eles, ao chegarem lá no céu, foram recebidos e fazem parte deste grupo de 24 vitoriosos que venceram a morte, que pelos méritos de Cristo subiram aos céus e estão lá com o Senhor. Quando começamos a analisar essa situação, a gente pensa, mas que é isso? Um pecador vivendo aqui na terra, ter subido para o céu, estar lá com o Senhor, isso é algo impossível de acontecer. Mas, gente, vocês lembram que já aconteceu isso? A Bíblia mostra que já aconteceu isso. Aconteceu com Moisés. Moisés, nós sabemos a situação que Moisés passa pela morte. Naquele momento, Satanás, ele reclama o corpo de Moisés, porém, Miguel, ele chega, ele repreende Satanás. Moisés é ressuscitado e é levado para o céu. Tanto é que lá, no Monte da Transfiguração, ali aparece Moisés, juntamente com Elias e Jesus. Então, Moisés era um dos pecadores que morreu, foi ressuscitado e foi assunto aos céus. Mas Moisés se encontra no céu, não pelos méritos dele, porque Moisés era um pecador, mas sim porque acreditou na vinda do Messias, acreditou que o Cordeiro ali morreria por ele. E quando o Cordeiro morreu, foi consumado que Moisés ali, ele foi recebido aos céus. E quem fala de Enoque? Enoque andou com Deus, e já não era porque o Senhor tomou para si. E assim, Enoque não passa pela morte. Ele vai morar com o Senhor. E o que falar de Elias, que foi arrebatado aos céus, num redemoinho. Então, já tiveram casos. Então, isso aqui, os teólogos apontam que foram pessoas fiéis, pessoas santificadas, que foram assunto aos céus com a morte de Cristo. E agora estão compondo o grupo dos 24 anciãos. Voltemos para Apocalipse, capítulo 4, e vamos agora continuar nossa leitura. Versículo 5 diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando nós analisamos aqui 7 tochas, são 7 Espíritos, símbolo do Espírito Santo diante do trono de Deus. E aquelas 7 lâmpadas do cartiçais representam o Espírito Santo, gente. Então é algo assim maravilhoso, essa visão que João teve aqui desse trono, o trono da graça de Deus. Agora você começa a analisar o privilégio que João teve. Um pecador ter esta visão
do trono de Deus foi algo assim maravilhoso em sua vida. Continuando aqui a leitura, a partir do versículo 6, agora diz assim: adiante do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo, semelhante a um novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E, continuando, até o versículo 8, ele diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora eu fico maravilhado quando eu vejo esse relato. Naquele momento, esses seres, eles falam: Santo, Santo, Santo. Toda vez que a Bíblia, ela repete essa palavra santo 3 vezes, ela está falando: quem é santo? 3 vezes. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando se fala santo, 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 ali é uma referência da trindade, das 3 pessoas que compõem a trindade. Então, foi isso que ele falou. E aqui ele aponta também para 4 seres viventes, né, gente? E esses 4 seres viventes, aqui começa o relato a ficar um pouco mais complexo, quando ele fala a respeito desses 4 seres viventes. Só lendo Apocalipse, não iremos compreender o que está acontecendo. Para isso, precisamos mesclar. E aqui nós iremos novamente para o Antigo Testamento. Quando vamos aqui para o livro de Ezequiel, vamos ver o que o profeta Ezequiel fala, gente. Ezequiel, capítulo 1, logo no iniciozinho do seu livro. Ezequiel, capítulo 1, versículo do 5 ao 11, diz assim: do meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Agora sim, né? Agora começou a abrir como leque agora a nossa mente. Agora começou a bater o que João falou, o que Ezequiel tinha falado muitos anos antes dele. Acompanhe novamente a leitura. Versículo 5 diz assim: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era essa: tinha semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés eram como a de um bezerro, e luzia como a de brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seu rosto era como de homem. À direita os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda o rosto de boi e também o rosto de águia. Todos os 4. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unindo cada uma à do outro, outras 2 cobrindo o corpo deles. Agora nós percebemos que o relato de Ezequiel, gente, praticamente aqui, ele entra num paralelismo do relato de João. É praticamente o mesmo relato que fala desses seres viventes. 4 fases, né? Essas 4 faces que eles tinham, e eles representavam, primeiramente, um leão, um novilho, um que tinha um rosto de homem, e agora o outro que tinha rosto de águia. Então, agora, está se complementando os 2 livros do Antigo Testamento, juntamente agora com o livro de Apocalipse. E o versículo 11, ele conclui o capítulo 4. E ele diz assim: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Assim ele encerra o capítulo 4, adorando e glorificando esse Deus Todo-Poderoso, gente. O que eu fico maravilhado com o livro de Apocalipse é o que está relatado em Apocalipse. Praticamente nós, destrinchando todo o Antigo Testamento, ali traz um complemento para a explicação deste livro. O que aconteceu aqui, que quando João, ele encerra este capítulo 4, aqui ele traz a adoração do homem adorando ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador. E ele nos
aponta, ele nos guia, ele nos leva, sabe para onde, gente? Lá para Deuteronômio, que é um capítulo e um versículo muito conhecido nosso. Encerrando, o último versículo desse estudo, está lá em Deuteronômio, não é isso? No 5º livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 4 e 5, que diz assim. Vamos agora comparar os dois relatos. Capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gente, o complemento é perfeito. Então, neste momento, ele coloca Deus como aquele, o único que nós devemos adorar, que nós devemos temer. Temer aí é falando sobre adoração, é sobre respeito, é sobre reverência. Então ele deixa essa parte final para a gente, para que a gente possa assim observar e colocarmos ao Senhor, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, como prioridade em nossas vidas. Quando Deus ele se torna prioridade em nossas vidas, aí sim, nós poderemos falar o que Moisés aqui falou e o que o João falou, que somente Deus, somente Ele, no nome do Senhor, que deve ser adorado. Bem, minhas queridas, que vocês possam ter compreendido esta nossa terceira aula, falando sobre a visão do trono do eterno Deus, e na próxima aula nós iremos continuar o capítulo 5. Que o eterno Deus continue abençoando cada um de vocês ricamente e que guie cada um de vocês para o caminho da salvação. Amém?